Olá, acadêmicos! Até agora vimos dois métodos de acumulação de custos, o que é aceito pela legislação, que é o custeio por absorção, que consiste em absorver todos os custos diretos e indiretos ao produto e utiliza então critérios de rateio para a distribuição dos custos indiretos. E vimos um método de acumulação considerado gerencial, porém bastante detalhado, que é o custeio ABC. Já trabalhamos com o método de custeio em nível de controle de projeto, que é o custo padrão, também chamado na literatura de custo-alvo ou custo-meta. E nesse momento vamos trabalhar com o método de acumulação de custos, que permitem alguns desdobramentos de informação de natureza gerencial. Vamos conhecer o custeio variável ou direto. Esse tipo de custeio considera como custo de produção do período apenas os custos variáveis incorridos. Os custos fixos, pelo fato de existirem mesmo que não haja produção, são tratados como despesa, sendo descarregados diretamente contra o resultado do período. Assim, o custo do produto vendido e o valor do estoque dos produtos fabricados só conterão custos variáveis. A consequência desse procedimento se reflete nos estoques com valores menores, se comparados com o método de acumulação de custos por absorção, e um resultado do período menor, pois todos os gastos fixos são descarregados diretamente no resultado do período, reduzindo o lucro. Por conseguinte, se fosse permitido pela legislação, haveria uma redução de arrecadação de tributos vinculados ao resultado. Para avançarmos com o método, precisamos reforçar nossos conceitos de custos. Custo direto é aquele identificável ao produto. Eu não necessito de critérios de rateio para sua alocação. Temos como medi-los com precisão e sabemos quanto cada produto consumiu desse recurso, que varia direta e proporcionalmente ao volume produzido. O custo indireto de fabricação, que já chamamos de CIF, são consumidos simultaneamente por vários produtos e necessitam de algum critério para sua distribuição, que no método de acumulação de custos por absorção denominamos de critério de rateio. Esses custos geralmente incorrem independentes do volume produzido e por isso também o denominamos como custos fixos. O quadro apresenta exemplos de atividades que incorreram em custos fixos e variáveis, lembrando que os custos variáveis são diretamente atribuídos ao produto, são identificáveis e diretos. Os custos fixos são aqueles que não mudam, independente se haverá produção ou não. No caso dos pneus em uma empresa de ônibus, quanto mais viagens eu fizer, maior desgaste dos pneus. Portanto, será um custo variável. Nos salários e encargos do pessoal da segurança de uma indústria petroquímica, independente de haver produção, a segurança será mantida. Portanto, é um custo fixo. Os demais exemplos reforçam essa condição. Além de trabalhar os custos conforme o volume consumido no processo produtivo, outro conceito fundamental no custeio variável é o de margem de contribuição. A margem de contribuição pode ser entendida como a parcela do preço de venda que ultrapassa os custos e despesas variáveis e que contribuirá, daí vem o seu nome, para a absorção dos custos fixos e ainda para a formação do lucro. A margem de contribuição bruta espelha o potencial de geração de resultados da área industrial, antes do ressarcimento dos custos fixos. Pode ser interpretada como o quanto cada unidade de produto contribuiu inicialmente para o resultado operacional da empresa, antes da dedução dos custos fixos. A margem de contribuição representa a potencialidade de cada produto, mostrando como cada um contribui, primeiramente, para amortizar esses gastos fixos e depois para formar o lucro propriamente dito. E também vai nos informar quais produtos têm maior margem de contribuição, pois supostamente esses são os mais rentáveis.
A margem de contribuição, que é calculada pelo preço de venda, menos os gastos variáveis, tanto custo quanto despesa, pois essas só ocorrem quando temos produção. O resultado será a margem de contribuição líquida. Alguns autores fazem o cálculo da margem de contribuição segregada da seguinte forma: preço de venda menos custo variável é igual à margem de contribuição bruta, menos as despesas variáveis é igual à margem de contribuição líquida. Também é possível calcular a margem de contribuição unitária. Basta converter os dados pelas unidades vendidas. A margem de contribuição unitária será requisitada para cálculos de ponto de equilíbrio. O método de acumulação de custos variável produz uma demonstração de resultado diferente em relação ao custeio por absorção. No custeio por absorção, temos o resultado produzido por receita menos custo menos despesa. Os custos indiretos já foram rateados e estão presentes tanto no resultado quanto no estoque. Já o método de custeio direto ou variável é uma metodologia de custeio que considera como custo de produção apenas os gastos variáveis. E aí ele irá incluir custos variáveis e despesas variáveis incorridas. Desta forma, todo gasto que varia de acordo com a produção do produto devem ser alocados como custo do produto. Inclusive, os gastos de frete de entrega e a comissão de vendedores terão um tratamento diferenciado. Esses serão considerados despesas variáveis. Lembrando que esses gastos com fretes e as comissões serão tratados como despesas, mas eles mantêm uma peculiaridade. Se eu não vendi nada, eu não entrego nada. E também nada pago de comissão para os meus vendedores. Essa é a grande lógica que norteia o método, que é o volume consumido ou o volume vendido. Os custos fixos, eles não são considerados como custo do produto, pelo fato de já existirem mesmo que não haja produção. Os custos fixos são tratados na metodologia do custeio direto da mesma forma que tratamos as despesas do período, descarregando diretamente ao resultado do período. Então, vamos observar essa situação por meio da demonstração de resultado. No custeio por absorção, a receita menos os custos fixos e variáveis, sendo que os custos fixos são tratados como indiretos e são diluídos aos produtos por meio de rateios. Deduz-se as despesas incorridas no período e temos o resultado. No efeito da diluição dos custos indiretos de fabricação aos produtos, ocorrem porque acabamos de não vender toda a produção. Uma parte dela sempre fica estocada. Assim, temos que o custo indireto de fabricação, uma parte, ficará ativado no estoque. Como podemos observar pela demonstração de resultado, os custos fixos do período são integralmente diluídos no período e são tratados como as despesas. Aqui o que importa é o conceito de margem de contribuição, ou seja, quanto cada produto colaborará para a diluição dos custos e despesas fixas. Produtos que têm uma margem de contribuição maior tendem a ser mais lucrativos e gerar mais resultados no final. A demonstração do resultado no custeio variável ou direto fornece melhores sinais no que diz respeito ao desempenho. Concede também informações úteis para a tomada de decisões da gestão. O esquema básico de apropriação do custeio variável consiste em separar os gastos de acordo com seu consumo, entre fixo e variável. Depois, apropriamos somente os custos variáveis e calculamos então o custo total e o custo unitário. A partir daí, podemos determinar o resultado, apropriando também as despesas variáveis, de acordo com a competência estudada. Após esse procedimento, descarregamos todos os demais gastos fixos, custos e despesas fixas e, como consequência, geraremos um resultado menor. Por esse motivo, essa metodologia não é aceita para fins fiscais
e somente deve ser utilizada para fins gerenciais para a tomada de decisão. Vamos supor que uma fábrica qualquer produza um único produto e que fabricou no período 10 unidades completas. Foi gasto de matéria-prima R$ 1.500 e os outros custos variáveis foram de R$ 700. Já os custos fixos indiretos compreenderam R$ 330. Vamos considerar que a empresa em questão venda 5 unidades a R$ 500 cada e que também não possuía estoque anterior a essas transações. Vamos verificar como fica essa diferença comparando os métodos absorção e variável. O total de custos variáveis de R$ 2.200 é a soma da matéria-prima mais os outros custos variáveis. O método de custeio por absorção vai incluir no custeio todos os custos fixos e variáveis. Assim, para essas unidades, o custo total é de R$ 2.530 e R$ 253 o custo unitário. O método de custeio variável irá incluir no custo somente os custos variáveis, que resultaram em R$ 2.200, gerando um custo unitário de R$ 220. Esse é um exemplo bastante simples, onde estamos simulando que essa empresa trabalhe com um único produto. Quando entramos com a produção conjunta, conseguimos observar a utilidade dessa ferramenta, principalmente quando temos que optar por qual produto teremos que racionar ou cortar da linha de produção. Agora vamos ver como fica o resultado desse exercício, onde comercializamos a metade da produção. O valor da receita não se altera, independente do método escolhido. Os custos dos produtos vendidos são obtidos pelo valor unitário multiplicado pela quantidade. Observem que no custeio por absorção, a unidade custava R$ 253 e pelo custeio variável, a unidade custava R$ 220. O resultado demonstra uma diferença entre os métodos, porque os custos fixos são totalmente descarregados no período, gerando um lucro menor do que ao utilizar o custeio por absorção. Isso ocorre porque parte dos custos fixos fica ativada nas unidades que acabaram restando em estoque, enquanto que, pelo custeio variável, são integralmente descarregados no resultado do período de sua competência. Essa diferença entre métodos gera um resultado menor para o custeio variável. Como parte da tributação incide sobre o lucro, o custeio variável não é aceito pela legislação. Vimos que a principal diferença entre o método de acumulação de custos, absorção e variável se dá pelo tratamento dos gastos fixos e que esses se traduzem em um resultado de valor menor e um ativo menor pelo custeio variável. Por esse motivo, que a metodologia não é aceita pelo fisco. No entanto, a redução de utilização de critérios escolhidos subjetivamente impedem a arbitrariedade de alocação dos custos fixos nesse método de custeio variável. Isso gera uma informação de margem de contribuição, que pode ser calculada por produto. Essa informação é extremamente valiosa em termos gerenciais, pois traduz o quanto cada produto contribui para custear a atividade globalmente, pois produtos com margens maiores são mais lucrativos. Busquem sempre complementar seu estudo com outras fontes e materiais. Não se esqueçam de visitar o ambiente virtual de aprendizagem. Sucesso a todos e bons estudos!